De Lucas, capítulo 19. Essa palavra ela tem ardido no meu coração já tem alguns dias. Onde a mamãe congrega, eles têm o hábito de fazer o culto da família todo mês, e aí eles fazem o sorteio da família que vai ser representada naquele mês. Aí, aquele mês, a igreja dedica a oração às famílias e, em específico, àquela família que foi sorteada, né? E no mês passado, este mês, aliás, a família da minha mãe foi sorteada e nós fomos lá no dia específico do culto da família. E desde esse dia o Senhor está falando comigo sobre essa palavra. E aí, segunda agora foi aniversário da mamãe e do meu esposo, e o pessoal da igreja da minha mãe, as irmãs do ciclo de oração que ela participa, foi lá em casa, fez um culto, fez uma oração por ela, e o pastor trouxe essa palavra. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim com essa palavra? Porque o Senhor, essa palavra tem ardido, e o Senhor tem usado os seus vasos para confirmar essa palavra no meu coração. Então, vou compartilhar com os irmãos. Livro de Lucas, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Aqui na minha Bíblia está escrito Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Pode se assentar no seu lugar, prometo que eu não vou ser extensa. Já é ali 15 para as 9, e também vou entregar apenas aquilo que o Senhor me confiou. Irmãos, como eu disse, já tem alguns dias que essa palavra tem ardido no meu coração, e eu tenho dedicado a ler essa mensagem e procurar os pormenores por trás das letras. Pedindo ao Espírito Santo que pudesse trazer à minha mente, pudesse trazer ao meu entendimento, que é restrito, aquilo que ele quer revelar através da palavra dele. E aí aqui nós vemos Zaqueu, um publicano. Quando a palavra diz publicano, publicano eram os homens que eram eleitos pelo Império Romano, ali os homens judeus que eram eleitos pelo Império Romano, que é a região onde eles viviam, para cobrar impostos das pessoas que viviam ali na cidade. Hoje nós temos os impostos aí por via de boleto, né? O IPTU chega, temos a internet, a vida já facilitou bastante. Mas naquela época, quando as pessoas produziam, plantavam ou cuidavam do gado, ou tinha ali um certo território de terras, os impostos eram cobrados por homens que eram eleitos, que se chamavam publicanos, que iam até essas casas e até essas propriedades, até esses donos de gado que produziam alguma coisa, donos de plantação, para cobrar impostos.
E muitas das vezes esses impostos eles não eram tributados ali de forma correta. Talvez quem plantou não teve tanto lucro em cima daquele plantio, quando fez aquela colheita, e eles queriam 2 vezes mais do que aquele homem tirou. Eles extorquiam a população, os moradores. Então, aqui eu já começo a dizer para os irmãos que o Zaqueu, ele tinha um papel fundamental diante da sociedade. A palavra vai nos dizer que ele era chefe dos publicanos, ou seja, tinha os cobradores de impostos, ele também era um dos cobradores de impostos, mas porém, ele era chefe deles. Então tinha um grupo, a Bíblia não fala quantos eram, mas ele era chefe, ele estava em cima de todos eles. Eles estavam ali em cima de todos aqueles homens para que cobrassem impostos, para que trouxesse cada vez mais dinheiro, para que extorquisse cada vez mais as pessoas, para que colocasse diante daqueles homens opressão. Então, diante disso, eu lendo essa palavra, a palavra vai nos dizer que ele queria saber quem era Jesus. Porque ouviu falar que Jesus estava passando por aquele caminho. Eu pensei, bom, ele é chefe dos publicanos. Uma pessoa que extorquia as outras pessoas, que faziam as pessoas entregar os seus bens, que conquistavam às vezes com muito esforço. E às vezes entregavam até aquilo que não tinha, ficava devendo a eles, para que eles pudessem ter poder sobre eles. Então, ele não era uma pessoa agradável. Ele não era uma pessoa aceita. Ele não era uma pessoa que todos viam com bons olhos. Não era uma pessoa que todos se agradassem da presença e via Zaqueu e falassem: ô Zaqueu, vem cá. Vão lá na minha casa tomar um café comigo. Todo mundo queria distância de Zaqueu. Então ele era rejeitado. Aqui eu já começo a ver que Zaqueu era uma pessoa rejeitada pela sociedade. E eu fui lendo mais a palavra, e aí vai dizer que ele subiu numa figueira brava para ver quem era Jesus. Figueira brava. Eu fui pesquisar que tipo de árvore que era essa. Eu vi que era uma árvore que tem o seu tronco, ele é muito enraizado no chão, e é aquele tronco que é de grande espessura e tem vários galhos baixos, que permite que a pessoa vá subindo por aqueles galhos. Então ela não chega a ser uma árvore muito alta. Ela é uma árvore que permite ter vários galhos, vários ramos saindo do seu caule, um caule grosso. Então ela facilita ali que a pessoa vai subindo, agarrando um galho e outro. Então permite que a pessoa chegue a uma certa altura. Então ele pensou, como eu sou pequeno, eu imagino de baixa estatura, eu penso em menos de 1,50 m, um pouquinho menor que eu. E baixa estatura, ele pensou, ele não vai me ver e eu não vou vê-lo. Então eu vou subir nessa árvore. A Bíblia também não vai te mencionar quantos metros Zaqueu subiu dessa árvore, ou quantos metros essa árvore, esse arbusto específico tinha. Mas foi suficiente para que Jesus visse Zaqueu e para que Zaqueu visse Jesus. Mas o interessante dessa palavra é que Zaqueu, ele subiu com o interesse de conhecer quem era Jesus, de saber quem era o tal Jesus que ia passar por ali, que as pessoas estavam falando, porque a fama de Jesus já tinha se espalhado sobre os milagres de Jesus. Mas algo que ele não sabia e que surpreendeu Zaqueu, que quando Jesus passava diante daquela árvore, o Senhor olhou para cima e viu Zaqueu.
Ele viu a fé de Zaqueu, ele viu a ousadia de Zaqueu, ele viu o empenho que Zaqueu teve para vê-lo passar. E algo que pudesse surpreender, ele não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ele. Porque Jesus, ele não falou: homem, desce depressa, hoje eu vou lá na sua casa. Jesus não falou: pequeno, desce depressa, hoje eu vou lá pousar na sua casa. Publicano, desce depressa, porque hoje eu vou lá na sua casa. Cobrador de impostos, desce depressa, porque hoje eu vou lá na sua casa. Jesus disse: Zaqueu. Jesus chamou ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Agora, um homem que é julgado pelas pessoas, a Bíblia vai nos dizer que é um homem rejeitado, porque as pessoas começam a questionar entre eles: como assim? Jesus vai na casa de um pecador? Jesus vai na casa de Zaqueu? Jesus vai na casa desse homem indigno, que todos nós estamos correndo às vistas dele? Mas Jesus escolheu Zaqueu. Jesus tinha um propósito com Zaqueu. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. E Zaqueu sentiu alegria em receber o Senhor em casa. O interessante, eu falo para os irmãos que casa é um abrigo inviolável. Casa é um lugar de segurança. Casa é lugar de liberdade. Casa é lugar onde nós nos sentimos à vontade. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a Bíblia não relata como era a casa de Zaqueu, mas certamente era uma casa fina, ele era rico, de tanto extorquir as pessoas. A Bíblia não fala o que Zaqueu ofereceu para o Senhor. Se foi um banquete, se foi uma comida, uma especiaria, mas certamente ele deve ter oferecido o melhor. E ele se sentiu tão à vontade com a presença do mestre, mas tão à vontade com a presença do mestre, que ele diz: olha, eu tenho extorquido as pessoas, eu tenho cobrado altos impostos, eu tenho cobrado daquilo que não é devido, mas a partir de hoje, eu vou devolver tudo que não é meu. E se alguém eu prejudiquei, eu vou devolver restituído 4 vezes mais. Ele sentiu liberdade por estar na presença de Jesus. Ele sentiu liberdade por estar na presença de alguém que não rejeitou, que não julgou, como certamente as pessoas faziam. Certamente as pessoas passavam, às vezes, por respeito, por ser um homem que tinha ali uma certa autoridade, um certo cargo. Às vezes as pessoas não gritavam: seu ladrão. Mas pelo olhar das pessoas, ele percebeu o julgar das pessoas. Porque muitas das vezes não precisa de palavras para a gente entender como alguém está pensando a nosso respeito. Às vezes o nosso olhar já condena. E aí ele sentiu liberdade dentro de casa. Ele estava na casa dele. E aí, conversando com Jesus, ele resolveu confessar os seus pecados. Confessar os seus erros e não somente confessar. Ele colocou diante do Senhor o desejo de retribuir, de corrigir os seus caminhos. E eu fiquei pensando nessa palavra e disse como foi tremendo o que o Senhor fez na vida de Zaqueu. Talvez muitos estavam esperando ali para o lado de fora para ver o sermão que Jesus ia dar em Zaqueu.
Talvez muitos estavam esperando ali do lado de fora para saber como Jesus ia sair da casa de Zaqueu. O que Zaqueu ia fazer com Jesus na casa dele. E eu tenho certeza que assim como eles ficaram surpreendidos com a atitude de Jesus, de ter ido à casa de um pecador, de um homem que era desagradável na sociedade, eles ficaram mais assustados e mais intrigados ainda com o resultado dessa visita. E eu falei, Senhor, talvez nós estamos precisando da visita de Jesus na nossa casa. A visita de Jesus à casa de Zaqueu, ela trouxe salvação. Porque todo mundo julgava que já não tinha mais jeito para Zaqueu, já condenava Zaqueu, já dizia, né, em seus pensamentos e talvez entre si que Zaqueu era uma pessoa completamente à margem da sociedade, que ele merecia queimar no fogo do inferno. Mas Jesus disse, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Muitas das vezes nós, no nosso coração, no nosso íntimo, nós estamos julgando alguém, alguma pessoa, por alguma situação que ela cometeu, por algum erro que ela tenha cometido. Ou nós mesmos estamos sendo oprimidos pelo adversário da nossa alma, porque ele vem para nos oprimir, para nos jogar na cara, olha, você errou, você pisou na bola. Você não merece, você é indigno de salvação, você é indigno de estar ali no meio daquele povo, você é indigno de cear, você é indigno de ter a presença de Deus. Mas o Senhor está dizendo, eu não vim para os justos, mas eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Os sãos, as pessoas são, não precisa de remédio, não precisa de médico, quem precisa de médico são os doentes. Então nós temos que nos colocar na mesma posição que Zaqueu. Somos indignos, muitas vezes rejeitados por algumas pessoas, muitas vezes não aceitos por algumas pessoas, mas nós temos que entender nessa noite que nós somos aceitos pelo Pai Celestial. Nós somos chamados pelo nome, pelo Pai Celestial. Talvez nós não o conheçamos ainda na íntegra, como Jó disse. Antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de pertinho. Agora eu não só ouço falar o que o Senhor faz, o que o Senhor pode fazer, mas agora eu tive a minha vida restituída. Agora eu tive os meus bens restituídos, a minha casa restituída, a minha saúde restituída. Então hoje eu não só ouço falar, hoje eu posso contar o que o Senhor faz. E o Senhor hoje, Ele quer entrar na nossa casa. Aqui, nessa passagem, a casa que o Senhor foi pousar, foi se hospedar, foi uma casa física e atingiu uma casa espiritual. Nós somos o templo do Espírito? Isso. E talvez hoje, esse pousar do Senhor não seja somente no nosso físico, nesse templo de carne e osso, nesse templo que nós chamamos de corpo. Talvez seja na sua casa física também. Eu não sei o que você deixou lá na sua casa física. Eu estava meditando na palavra e eu fui analisando que aqui mesmo no livro de Lucas vai contar que Jesus passou por diversas casas. O Senhor passou na casa de Jairo. Enquanto o Senhor estava andando, pregando o evangelho, Jairo correu atrás de Jesus e disse: mestre, venha comigo. A minha filha está terrivelmente doente. E o Senhor já se aproximando junto com a multidão da casa de Jairo,
Alguém saiu lá de dentro e disse: olha, não precisa mais vir não. Ela morreu. Ela morreu. Não precisa. Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. A sua filha morreu. Mas o Senhor, quando ele entra na casa de Jairo, ele disse: essa menina não está morta, mas está viva. Na casa de Zaqueu, o Senhor levou salvação. Na casa de Jairo, o Senhor levou vida. Nós vamos observar na palavra também que o Senhor foi à casa de Pedro. E quem estava na casa de Pedro? A sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava doente. E o Senhor levou cura para dentro da casa de Pedro. Nós vamos observar também que o Senhor foi em uma casa onde foi o primeiro milagre de Jesus. Ele foi numa casa que estava acontecendo um casamento. E o vinho acabou. E todo mundo ficou desesperado, atordoado. Como assim o vinho acabou? A festa não acabou. A festa dura 7 dias. E o vinho já acabou. Como que vai fazer com os convidados? Que vergonha! Não é vergonhoso? Quando nós estamos diante de convidados e acaba alguma coisa? Mas o Senhor pegou e mandou encher as talhas. Mandou encher as talhas de água. E ali ele fez o primeiro milagre naquela casa onde estava acontecendo aquele casamento. Ele transformou a água em vinho. E vinho, para aquele povo, simbolizava o quê? Alegria. Então, na festa de casamento, na casa que estava havendo uma festa de casamento, Deus entregou alegria. Glória a Deus. Outrora, um fariseu chamou Jesus para jantar na casa dele. Falou: vamos lá, Jesus, vai jantar lá na minha casa. Jesus falou: bora lá. Talvez não foi só Jesus, foi os discípulos dele também. Jesus estava sempre cercado de muita gente. Se tinha uma pessoa que não andava sozinha, era Jesus. E aí Jesus entra na casa daquele fariseu. E quando Jesus está dentro da casa daquele fariseu, uma mulher, a Bíblia não fala o nome dessa mulher, não fala a descendência dessa mulher, não fala a idade dessa mulher, não fala se essa mulher é casada, se ela é solteira. A Bíblia não menciona nada a respeito, a não ser que era uma mulher. Ela chegou diante de Jesus, naquela mesa, diante daqueles fariseus, outra pecadora. Eles olharam e disseram: lá vem a pecadora. E diante de Jesus, ela quebrou o que ela tinha de mais precioso. Ela quebrou diante do Senhor Jesus um perfume, um vaso de alabastro. Irmãos, segundo a ciência, segundo os estudiosos, uma pessoa para comprar um pouquinho dessa mirra, desse vaso de alabastro, tinha que trabalhar um pouco mais de 1 ano. Mas é um pouco mais de 1 ano, não é guardando um pouquinho, não. É um pouco mais de 1 ano guardando todo o salário. Para comprar um pouquinho, um vidrinho desse perfume. Essa mulher então vê diante de Jesus a oportunidade de fazer algo que o coração dela ansiava. O coração dela gritava por Jesus. A alma dela tinha sede de Jesus. A alma dela reconhecia que ele era o Cristo. A alma dela certamente reconhecia que ele não era um profeta, que ele não era alguém comum, alguém normal. Não era mais um dos enganadores que passavam por ali dizendo que era o Cristo, mas era o verdadeiro Cristo. Então ela quebra diante do Senhor o vaso de alabastro. E quando exala aquele perfume, todo mundo fica atônito. Como assim? Vocês já quebraram um vidro de perfume? Não dói, gente? Fala comigo, assim, dá uma dorzinha lá no fundinho do coração. Aquele vidro de perfume novinho, carérrimo, que você pagou de 3 vezes. Às vezes nem começou a pagar.
Pois é, irmãos. Imagina aquele povo, aquela mirra, aquela coisa maravilhosa, aquele cheiro, aquele perfume caríssimo que todos desejavam ter pelo menos um vidrinho. A mulher vai lá e quebra diante do Senhor. E não se bastando, ela lava os pés de Jesus e seca com seus cabelos e ela unge Jesus. Nessa casa houve unção. E não é qualquer unção, não. Foi uma unção que saiu de algo que era extraordinário, de algo que era precioso, de algo que era rico, de algo que era puro, de algo que era extraído da alma de uma mulher. E deixou os fariseus atônitos. Todo mundo desesperado, achando, como assim? Essa mulher derramou diante de Jesus um vaso de alabastro, quebrou diante de Jesus um perfume caro desse e ungiu Jesus com esse óleo e ainda secou os pés de Jesus, lavou e secou com seus cabelos. Ela é indigna de tocar em Jesus, ela é pecadora, mas ela ungiu Jesus. Outra casa que Jesus visitou, essa todos nós conhecemos de cor sorteado, foi a casa das irmãs de Lázaro, de Marta e Maria. E aí, lá na casa de Marta e Maria, o Senhor estava lá, junto com os discípulos, juntos com a multidão, e Ele estava anunciando o reino de Deus, Ele estava ali ensinando, Ele estava ali propagando o Evangelho, e aí vem Marta, toda desesperada. Jesus não se importa que Maria fique aí aos pés do Senhor e não me ajuda nas tarefas domésticas. Eu aqui, trabalhando, tentando manter essa casa em ordem. E Maria, uma preguiçosa, aí sentada no meio de um tanto de homem, apenas ouvindo. E nessa casa o Senhor ensinou a Maria. Maria escolheu a melhor parte. Fica com a melhor parte. Então, irmãos, foi passando por várias casas que eu fui entendendo o que o Senhor foi fazendo. Certa vez o Senhor estava pregando dentro de uma casa. E veio um paralítico acamado, segurado por quatro amigos. E eles não achando meio de entrar pela porta da frente daquela casa. Eles olharam com atenção a localização de Jesus naquela casa. Subiram no telhado, tiraram as telhas de onde o Senhor estava. E desceu aquela maca pelo telhado. Eu fico pensando nisso, esse cara era louco. Os amigos desse cara eram loucos. Eu tô precisando de uns amigos loucos assim. Tô precisando. Eu tô precisando de uns amigos loucos assim. Porque olha, gente, subir uma maca pelo telhado e descer, esses caras, eles estavam comprometidos em ver a cura desse homem. E o Senhor Jesus, quando viu a fé desse homem, quando viu a maca descer diante dele, dentro daquela casa, o Senhor disse para aquele homem: levante-se, os seus pecados estão perdoados. Ele não perguntou o que ele fez. O Senhor conhecia, assim como conhecia Zaqueu, a vida daquele homem. Ele sabia exatamente a consequência daquela paralisia. Ele não disse para aquele homem: homem, você está curado. Ele disse: os seus pecados estão perdoados. Naquela casa teve perdão de pecados. Naquela casa teve perdão de pecados. E hoje nós, olhando para essa palavra, nós podemos meditar. Na casa de Zaqueu, teve salvação. Na casa de Marta e Maria, o Senhor ensinou qual era a melhor parte.
administração do tempo. Qual era a melhor parte? O que Marta estava perdendo com aquela loucura toda de ficar arrumando casa e não parar para escutar a voz de Deus? Na casa de Jairo, Jesus trouxe vida. Na casa de Pedro, Jesus trouxe cura. Na casa que estava acontecendo um casamento, Jesus trouxe alegria. E na nossa casa, o que está precisando hoje? O que está precisando hoje na nossa casa? Seja essa casa nossa física, carnal, ou seja na nossa casa de tijolo, de cimento, nossa casa material. Será que tem alguém lá para ser salvo? Será que tem alguém lá no meio da sua parentela, no meio da sua família, lá na sua casa, até você mesmo, para ser curado? Será que está precisando de arrependimento? Será que está precisando de perdão de pecados? Será que está precisando de vida? Será que está precisando de unção? Será que está precisando de alegria? O que está precisando na sua casa hoje? O Senhor está perguntando para nós: o que está precisando na sua casa? É a pergunta que o Senhor está fazendo para nós. Qual é a necessidade da sua casa nessa noite? Ei, xarabassuri, cantarabassuri, cantarabanai, eu sinto a graça de Deus aqui. O que está precisando que entre pelas portas da sua casa nessa noite? Será que você tem lá algumas contas sem pagar? Será que é recurso financeiro? Será que você tem alguém lá que está precisando ser liberto dos vícios, das drogas, da bebida, da prostituição e de outras coisas mais? Será que lá na sua casa está faltando união, está faltando perdão? Está faltando conversar com aquele irmão que tem anos que você não conversa, mas mora dentro da mesma casa? Aquele marido que só é marido no papel, ou aquela esposa que só é esposa no papel, porque não conversam, tá de briguinha, tá de rincha. Aquele filho que não conversa com você e você também não conversa com ele. O que será que está precisando lá? Será que quando você está aqui dentro da casa do Senhor é sua válvula de escape? É o lugar onde você se alegra, é o lugar onde você se derrama, é o lugar onde você sente a presença do Senhor, você sente unção, você sente alegria, mas quando volta para sua casa, quando entra no seu quarto, volta a escuridão, volta o vazio, volta a tristeza, volta a opressão. Será que lá na sua casa está precisando de palavra? A palavra de Deus está precisando ser aberta lá dentro, para ser ouvida, para ser meditada, para encher o vosso coração e a vossa casa de paz? Será que lá está precisando de palavra de vida, que você profetize dentro daquele lugar? Que você traga a existência pelo poder da palavra? O que está precisando naquele lugar? Eu vou contar um breve testemunho aqui. Eu tenho uma colega de trabalho e ela não é cristã. E já tem cerca mais ou menos de uns 4 meses que essa colega de trabalho chegou. Ela não conseguia falar. Ela foi chorando até soluçar, até acabar as palavras, até acabar praticamente
A respiração dela era ofegante, assim, ó, parecia que ela ia pegar o oxigênio todo, só para ela. Desespero. E eu chamei ela e falei, me conta o que está acontecendo. Ela, agora eu não consigo falar. E no outro dia, ela voltou para o trabalho com a mesma angústia, com a mesma tristeza, mas sem choro. E eu falei com ela assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou orar por você. Que o Senhor traga alegria de volta para o seu coração. Tenha certeza que não tem nada impossível para o nosso Deus. E o pessoal foi para o horário de almoço. O pessoal da recepção, da manipulação, foi para o horário de almoço. E o pessoal de dentro do laboratório foi para o horário de almoço. E ela aproveitou aquele momento que estava sozinha no laboratório e eu estava sozinha na recepção. Ela saiu de dentro do laboratório, desparamenizou, tirou touca, propé, avental, máscara, tudo que tem que ter, luva, que lá só entra desse jeito, igual um astronauta. E se sair tem que descartar tudo e tem que pegar um novo e vestir tudo de novo. E ela desparamenizou e foi, e eu estava de costas. E ela me cutucou e falou, Iris, eu quase caí da cadeira, irmão. Pensa, quando a pessoa chega de fininha assim, descalço, porque ela estava de propé, então eles preferem ficar descalço do que calçado, com um sapato e depois propé. E aí ela foi e falou, Iris, você lembra que eu estava chorando? Eu falei, lembro. Você lembra que eu te contei que no velório do pai da nossa amiga, eu só fiquei lembrando do meu tio que morreu de câncer? Eu falei, lembro. E que naquela época eu fiquei perturbadíssima naquele velório, porque já tinha anos que eu não ia no velório e o pai da nossa amiga morreu e eu fui oferecer conforto e acabou que eu tive esse ápice. Lembrei do velório do meu tio que eu gostava tanto. Eu falei, lembro. Pois é, eu tenho outro tio. E esse tio tá vindo um tempo com garganta inflamada. Só com a garganta inflamada. Toma antibiótico, não acontece nada. Toma chá, não acontece nada. Toma tudo que o povo manda tomar para desinflamar a garganta, não acontece nada. Então ele contou para o médico que havia caso na família de câncer de garganta. Aí o médico direcionou ele para um oncologista. E o oncologista fez os exames, pediu os exames para ser mais rápido, ele fez no particular. Fez biópsia e a biópsia deu positivo para câncer de garganta. E ela falou, Iris, nós estamos sem chão. A mãe dela, que já tem problemas de ansiedade, teve um surto quando ele deu a notícia. Os avós que tinham perdido um filho de câncer de garganta simplesmente entristeceram. Ela falou, meus avós estão sem vida. Os outros parentes, todo mundo entrou em pânico e desespero, porque diante daquela situação que já haviam perdido um parente com câncer de garganta, o que eles tinham pensado? Vamos perder mais um. E eu falei, é por isso que você estava chorando? Ela falou, é. Eu falei, pois esse choro seu vai se transformar em choro de alegria pelo poder do nome de Jesus. Eu falei com ela, agora vocês não vão falar que o Hugo, o nome do homem, o Hugo tem câncer. O Hugo tinha câncer. Agora vocês não vão falar que ele vai morrer de câncer. Mas vocês vão dizer, o Hugo vai passar por esse processo do câncer. Ele vai ter vida. E eu ensinei para essa moça o poder da palavra. Eu falei com ela, Monique, pelo amor de Deus, minha filha, para de pegar experiência ruim.
Eu sei que dói lembrar do tio que partiu. Eu vi você naquela situação difícil no dia que a gente foi dar apoio à nossa colega no velório. Eu vi que o seu semblante caiu. Mas caiu tanto, caiu mais do que o dono do defunto. Porque isso ativou em você algo que está na sua memória, impregnado. Mas a palavra diz para a gente trazer existência, através da palavra, aquilo que não existe. E ela falou, como assim? Eu falei, você vai começar a profetizar cura na vida do seu tio. Toda vez que alguém falar que ele está com câncer, você vai dizer, o Hugo está curado. Na hora que você lembrar que isso te vier as lágrimas, você começa a falar, o meu tio está curado. O meu tio vai ter vida. Ele vai viver. Ele vai viver. Ele vai viver. E eu falei, eu vou te ajudar em oração. Fala para o seu tio que a sua amiga do serviço conhece um moço que cura. E que ela vai te ajudar em oração. Eu vi que ela saiu dali incrédula. Quase que ela disse assim, para que eu fui te falar? E eu me comprometi, irmãos, a orar pela vida desse rapaz. Eu coloquei até no grupo da igreja, alguns meses atrás, coloquei até um recorte de uma foto dele. Hugo Medeiros. E eu comecei a orar. E quando eu começava a orar para ele, eu sentia vontade de mandar o áudio de oração para ela. Porque talvez ela não tenha crido. Para ela entender que o Senhor faz. E eu orava e falava, Senhor, eu não aceito essa doença na vida dele. No nome de Jesus, Pai, na autoridade que está no nome que está acima de todo nome, quebra essa maldição hereditária. Satanás já levou um com essa enfermidade, mas não vai levar outro, porque essa maldição paralisa aqui. Jesus, em nome de Jesus, eu declaro cura. Jesus restaura. Jesus faz um milagre para que todos vejam e falem daquilo que o Senhor fez. Chegou certo dia. Já estou acabando, irmãos. Me dá só 5 minutos. Eu sei que eu falo demais. Mas não desiste de mim não, irmãos. Desiste não. Eu vou aprender. Ser resumida. Chegou um dia que ela me chamou da janelinha do laboratório. Iris, Iris, Iris. Porque ela não queria que ninguém soubesse da situação da casa dela. Então só eu sabia. Porque tem horas, irmãos, eu vou abrir um leque aqui agora. Você não pode contar a situação da sua casa para qualquer um, não. Porque você está achando que está torcendo por você, está rindo nas suas costas. Está torcendo pela ruína da sua família. A situação da sua casa tem que ser contada no quarto. Entra para dentro do seu quarto. É o que a Bíblia nos ensina. Entra para dentro do seu quarto. E o Deus que te vê no secreto te recompensará. A palavra diz que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? Presente. Ele presenteia aqueles que o buscam. É a palavra que diz, não sou eu não. Ela não queria que as colegas de laboratório, nem as colegas, não queria que as colegas de trabalho ficassem sabendo da situação. Ela falou, Iris, eu estou desesperada. Eu falei, o que aconteceu dessa vez, Monique? Ela pegou e falou assim, sabe o que aconteceu? A máquina de radiografia lá do Hospital da Baleia estragou. E não tem previsão para ficar pronta. E você sabe como é que é serviço público, né? Glória a Deus. Haverá esse dia que nós vamos poder falar, glória a Deus. Deus tocou na vida desses homens de autoridade. E ela falou desesperada, pelo amor de Deus, o que você acha que pode ser feito? Eu falei assim, será que eles não transferem para o Luxemburgo, para outro hospital oncológico aqui de Belo Horizonte? Não é uma boa ideia.
foi falar com o tio dela foi falar lá no hospital. Eles falaram, olha, se você for transferido para outro hospital oncológico, você vai ter que começar o tratamento do zero. Você vai ter que fazer os exames de novo, você vai ter que fazer tudo de novo e vai zerar o seu tratamento, porque nós aqui estamos te acompanhando e sabendo do seu quadro. Outro médico oncologista vai querer saber tudo do início e até onde está parado, até que pés está essa situação. E aí ela falou, Iris, no outro dia ela me contou isso. Eu falei, eu tenho um amigo que ele tem muita influência política. Eu vou ver o que ele pode fazer. Falei para ele. Ele falou assim, eu conheço muita gente no Hospital da Baleia. Já fui até num jantar beneficente do Hospital da Baleia. Conheço até a diretora. Eu falei, glória a Deus, é de Deus por ir na terra. Fala para essa mulher a situação. E ele mandou para essa mulher um áudio explicando a situação. E a mulher devolveu o áudio dizendo que a máquina já estava em manutenção, mas que o dinheiro público tem que liberar a verba para pagar o serviço. Então, realmente, era aquela resposta, não tinha previsão. Eu falei com ela assim, continua confiando no Senhor. Iris, mas se ele piorar? Ele já está quase, parecia que me faltava 3 sessões para ele acabar. Quase terminando de fazer radiografia, ele fez radiografia e quimioterapia. E se voltar, se esse negócio demorar meses, ele retroceder no tratamento, eu falei, o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Nós vamos orar e o Senhor vai trazer resposta. Passou uma semana, irmãos. Ela me chama na janelinha de novo, no secreto. Iris, vem cá. Eu vou lá pro secreto com ela na hora do almoço, que todo mundo some. Eu falei, e aí? E aí que eles ligaram hoje e disse que amanhã ele pode voltar a fazer o tratamento. A máquina foi consertada. Eu digo, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. É o processo que Deus está passando com ele, mas ele vai ficar curado. Mulher, você quer mais uma resposta de cura do que essa? Eu disse para ela, isso é sinal de Deus. Então, tenha fé, mulher. Você está com muita pouca fé, você está vendo Deus fazendo e está com pouca fé ainda. Deus, ele pode curar instantaneamente. Nós temos vários milagres na Bíblia que o Senhor curou instantaneamente. O paralítico é um deles. Mas Deus também pode passar por um processo de cura. Usar a medicina. Não significa que vai morrer. Significa que Deus está passando num processo. E talvez esse processo Deus está quebrantando. Deus está transformando. Deus está libertando. Deus está levando a pessoa lá na olaria. Processos. Irmãos, e para a glória de Deus, tem um pouco mais de um mês, ela me chamou na janelinha de novo. E eu fui para a janelinha. Só que agora, aquela pessoa que me chamou uns 4 meses atrás, chorando, que não aguentava falar, que teve que voltar para casa nesse dia, porque não aguentou nem trabalhar, fala, venha cá para você ver um vídeo. Aí eu fui para a janelinha. Uma janelinha desse tamanico, irmãos, que só passa medicamento. Eu, curiosa, dentro da janelinha. Ela tira do bolso o celular e me mostra o vídeo. Lá no Hospital da Baleia tem um sino. Que toda vez que alguém vence o câncer, toda vez que alguém passa pela quimioterapia, pela radioterapia e faz o exame para ver como que está a situação de saúde do câncer, vence o câncer, a pessoa bate o sininho. E nesse vídeo, ele batia o sininho. A remissão do câncer. O câncer não está lá mais. Oh, glória a Deus! O câncer teve remissão. O médico falou para ele agora, de tempos em tempos, você vem aqui para você fazer o exame, mas você não vai fazer mais rádio, você não vai fazer mais químio, você não vai mais tomar medicação, porque houve remissão do câncer. Glória a Deus.
Oh, glória a Deus! E agora aquela moça que eu vi chorando de desespero, enquanto eu vi o vídeo, eu fixei meus olhos no vídeo. Quando eu olhei para ela, ela estava grata ao Senhor. Ela falou: que pena que nós não cabemos dentro dessa janelinha, mas quando eu sair daqui de dentro eu quero te dar um abraço, porque você me ajudou. Oh, xarabassuricantarabassuricantarabanaias. Ei, amaltuidarabassuricantarabanaias. Irmãos, a fé é isso, é ver o impossível. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Você não vê a cura, mas você acredita. Você não sabe o que o médico está dizendo, mas a palavra do médico não é suficiente. A última palavra vem do Senhor dos Exércitos. Eu não sei porquê, mas o Senhor nessa noite me autoriza a chamar vocês aqui na frente. Aleluia! Eu não sei o que vai entrar na sua casa hoje. Eu não sei o que você está precisando lá hoje. Eu não sei qual é o socorro que você está precisando lá hoje. Mas eu sei que Jesus vai lá. Eu sei que Jesus está passando lá. Aleluia! Oh, glória! Vem aqui na frente, só você que crê. Só você que quer receber o mestre na sua casa hoje. Só você que quer receber o mestre na sua casa hoje. Talvez o mestre vai trazer renovo lá. Talvez o mestre vai trazer alegria lá. Talvez ele vai liberar unção na sua casa nessa noite. Talvez ele vai liberar porção de alegria na sua casa hoje. Talvez é cura que você precisa. E o Senhor está aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da tua igreja. Ah, Deus, a tua palavra é viva e eficaz. Deus, a tua palavra vai nos dizer que ela não volta vazia. É a tua palavra, Jesus, não é a minha palavra. Ela não volta vazia sem antes cumprir aquilo que o Senhor determinou. Deus, em nome de Jesus, eu não sei o que os meus irmãos estão precisando, mas o Senhor é Deus que sonda o coração, que conhece a necessidade de cada um, meu Deus, nessa noite. Meu Deus, se for portas abertas, que nesta noite, Senhor, o Senhor abre portas onde só tem parede, para que ele saiba que o Senhor é quem faz, e que a porta que o Senhor abre, o homem não fecha. Deus, se for cura, Senhor, Jesus, pode ser enfermidade difícil para os médicos, pode ser diagnóstico difícil para os médicos, mas o Senhor é aquele que cura, que libera virtude de cura sobre nós essa noite. Deus, se for salvação, se for libertação, Deus, visita essa alma, essa vida, meu Deus, que está dentro dessa casa, Senhor, muitas vezes aprisionada pelos espíritos opressores, malignos, ó Pai, espírito de angústia, de opressão, de depressão. Deus, traga liberdade, o cativo nessa noite. Deus, em nome de Jesus, derrama uma nova unção, meu Deus, sobre essa vida que precisa de força. Derrama, meu Deus, revestimento de poder, derrama autoridade, derrama Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, algo novo, Senhor, da parte do Senhor para a vida dessas pessoas nessa noite. Talvez aqui precisa, meu Deus, corações precisam de alegria, coração precisa, meu Deus, de alegria, corações precisam de paz. O Senhor é a paz que excede todo entendimento. O Senhor é a paz que excede todo entendimento. Cura a alma, Senhor. Cura coração de opressão. Cura corações que estão, meu Deus, amargurados. Corações que estão decepcionados. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a obra do Senhor seja completa
abertas, Senhor, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã que adentrou por essas portas. Deus, eles não sairão daqui com as mãos vazias. Eles não sairão daqui com as mãos vazias, Pai, mas sairão daqui levando, meu Pai, a preciosa semente, a palavra do Senhor. E sobre a sua palavra, meu Deus, eles vão lançar a fé deles, sobre a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações nessa noite. O Senhor vai lançar, meu Pai, em nome de Jesus, no coração deles. Deus, em nome de Jesus, visita a necessidade dessa irmã.